Vamos lá para mais uma edição do resumo da semana. Hoje eu vou trazer aqui mais uma alta do IGPM e como isso impacta o mercado imobiliário, a alta também no consumo dos materiais de construção no varejo, os coworkings como uma boa alternativa para as empresas nesse retorno aos escritórios e o retrocesso na modalidade de home equity com a perda da validade da MP 992. Vamos lá? Roda a vinheta. A prévia do IGPM em novembro, divulgada nesta terça-feira pela FGV, indica mais uma alta, dessa vez puxada pelos preços no atacado, uma elevação que foi de 2,67% nessa prévia. Com isso, o IGPM, que é o indexador de reajuste dos contratos de locação imobiliária, agora acumula uma alta de quase 24% nos últimos 12 meses, o que está muito acima de outros indicadores de mercado, como o IPCA, e o próprio INCC, que também tiveram aumento expressivo nos últimos meses. Diante do cenário atual, com as empresas e também os inquilinos, no caso dos imóveis residenciais, ainda se recuperando dos impactos da pandemia e do isolamento social, não deve haver qualquer influência do IGPM nesses contratos que estão prestes a serem renovados. Ou seja, se você ou a sua empresa tem imóveis alugados ou se vocês são os inquilinos desses imóveis, a tendência é que qualquer reajuste, se houver, esteja na casa aí dos 3 a 5%, de acordo com especialistas que foram ouvidos pela Smartus. Essa discrepância pode ser explicada principalmente pelo aumento de vacância desde que começou a pandemia. Nos casos em que não houve a devolução do imóvel, falando principalmente aí do segmento comercial, o que aconteceu foram descontos no preço do aluguel ou a postergação dos pagamentos. Então, essa realidade vai totalmente contra o reajuste nos moldes do IGPM. De acordo com o levantamento realizado pela APSA, o Rio de Janeiro apresentou 18% de vacância nos imóveis residenciais no mês de outubro. E esses impactos também foram sentidos em São Paulo. De acordo com o Registro de Imóveis do Brasil, no primeiro semestre desse ano, houve uma queda de quase 9%, 8,8%, nas transações de compra e venda de imóveis na capital paulista. O monitoramento feito pela startup Quinto Andar, que é a maior empresa aí do Brasil em quantidade de imóveis locados, mostra que na mesma base de comparação do IGPM até outubro, quando ele já subia pouco mais de 20%, o preço dos aluguéis residenciais em São Paulo caiu 6%. Quer dizer, há uma distância muito grande entre o indexador e o que acontece na prática no mercado de locação. O indicador Juntos Somos Mais, que apura as vendas das indústrias para o varejo da construção civil, indicou que no terceiro trimestre de 2020, o setor teve uma demanda 30% maior do que no período pré-pandemia. Esse levantamento reúne mais de 80 mil varejistas, 500 mil profissionais da construção civil e mais de 20 indústrias ligadas ao setor em todo o país. É interessante a gente analisar a linha do tempo para entender por que os preços dos materiais de construção estão aumentando tanto nos últimos meses. Em abril, uma pesquisa realizada por esse instituto com representantes das indústrias indicava que apenas 11% acreditavam num faturamento maior em 2020 do que em 2019. Na contramão, 78% dessas indústrias opinaram que 2020 seria um ano pior do que em 2019 devido à pandemia, sendo que 56% desses 78% acreditando que o faturamento ia cair entre 10% e 30%. Já a pesquisa mais recente, que foi realizada em outubro, aponta que 89% já enxergam um faturamento maior no ano de 2020 em relação a 2019, e para 11% esse resultado vai ser semelhante, ou seja, nenhuma dessas indústrias vai ter uma redução do faturamento por causa da alta demanda. E essa mudança repentina impõe aos fornecedores uma série de dificuldades de acordo com essa pesquisa. No mês passado, 66% das indústrias tinham aumentado a produção e 44%, ou seja, quase metade, operavam no limite produtivo. Com essa escassez de produtos, naturalmente, os preços tendem a subir, o que a gente tem observado e acompanhado mês a mês aqui na Smartus. De acordo com uma estimativa da área de inteligência da Juntos Somos Mais, considerando os indicadores de instituições como a Abrainc e a BCIP, 75% do crescimento da demanda no varejo está relacionado ao pagamento do auxílio emergencial, que representou pouco mais de 17% da receita total no setor entre maio e agosto. Para 2021, o desequilíbrio entre oferta e demanda deve diminuir, até pelo fim do pagamento
desse benefício do auxílio emergencial. E 78% das indústrias acreditam, portanto, que vão conseguir atender a demanda sem maiores problemas e sem desabastecimento como tem ocorrido nesse ano de 2020. E apenas um dado para ilustrar essa alta da demanda em 2020, a venda do cimento aumentou 15% no mês de outubro em relação ao mesmo período do ano passado, segundo divulgado nessa semana pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento. Vamos passar aqui para mais um assunto do resumo da semana. Os coworkings têm tudo para ocupar um importante papel no mercado de escritórios nessa retomada das empresas ao trabalho presencial. Essa semana, a IWG, que é dona das marcas HQ, Regus e Spaces, anunciou um novo coworking no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, ocupando um prédio que antes pertencia à WeWork, que foi devolvido no mês de junho. Essa nova unidade tem 10 andares e 3.500 metros quadrados de área, com capacidade para atender 400 empresas e receber simultaneamente 1.000 pessoas. A expectativa da IWG é que grande parte dos clientes sejam as empresas que ocupavam o prédio até a WeWork decidir fechá-lo durante a pandemia. Os coworkings também são uma ótima alternativa para as empresas que não querem abrir mão de uma boa infraestrutura, de conforto, de segurança, de localização, mas que não têm capital, mas que não querem ou não podem gastar muito nesse momento, porque os coworkings são opções mais baratas em relação às lajes corporativas tradicionais. De acordo com o CEO da IWG aqui no Brasil, o Thiago Alves, a demanda por espaço de coworkings já aumentou em torno de 30% desde o início da pandemia, portanto aí nos últimos 6-7 meses. E ainda em 2020, a empresa deve inaugurar mais uma unidade aqui no Brasil, dessa vez em São Paulo, nas proximidades da Avenida Paulista. Então, se você trabalha com escritórios ou se você precisa de um escritório para alocar a sua empresa, fica aí uma dica de que os coworkings podem ser a solução para o seu negócio. A medida provisória 992 perdeu a validade nessa quinta-feira, depois de 120 dias de vigência, sem que ela fosse convertida em lei federal por uma falta de articulação entre o governo e os parlamentares. Essa medida provisória 992 permitia que um único imóvel fosse utilizado como garantia para mais de um empréstimo com a mesma instituição financeira, uma modalidade conhecida como home equity, ou seja, quando o imóvel do tomador do financiamento é utilizado como garantia para o credor. De acordo com a ABCIP, essa modalidade continua em vigor, o home equity, mas a partir de agora o que muda é que o mesmo imóvel não vai mais poder ser utilizado como garantia para mais de uma operação, não existe mais esse embasamento, essa previsão legal. O Itaú Unibanco já suspendeu essa possibilidade de financiamento nas suas operações, um movimento que deve ser seguido pelos outros bancos e pelas fintechs que oferecem o home equity. Essa modalidade resulta em um aumento de demanda no mercado imobiliário porque oferece crédito mais barato para o tomador do financiamento, para as pessoas que estão interessadas em comprar um imóvel e que precisam de financiamento habitacional. Aqui no Brasil, a carteira de home equity ainda é muito pequena, cerca de 11 bilhões de reais, e por isso o Ministério da Economia e o Banco Central devem apresentar novamente esse projeto que constava na MP 992 no ano que vem, de acordo com a apuração do jornal O Estado de São Paulo. E para a gente fechar rapidamente uma nota sobre o projeto de lei 4769 do deputado Coronel Tadeu, que altera a legislação do Minha Casa Minha Vida para permitir o financiamento a imóveis urbanos usados. Essa é a grande novidade, que tenham aí até 65 metros quadrados e custem no máximo R$240 mil. Hoje o programa Minha Casa Minha Vida só permite financiar imóveis novos. Esse projeto está tramitando na Câmara dos Deputados, tá legal? Recados finais antes da gente encerrar mais uma edição do resumo da semana. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, clica ali no sininho para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. Siga a Smartus nas redes sociais, @SmartusBR, no Spotify Smartus Brasil, e também acesse o nosso site smartus.com.br e se cadastre gratuitamente na newsletter semanal que é enviada nas noites de domingo com todos os destaques que a gente traz na semana, tá legal? Agradeço mais uma vez pela sua audiência, por acompanhar e prestigiar mais uma edição do resumo da semana, e a gente se vê na semana que vem. Um abraço!